E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para mim, essa é uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia, porque ela expressa a mensagem central do Evangelho e anuncia o fato de que Deus mesmo, em Cristo Jesus, seu Filho, vem a nós, habita conosco, se solidariza conosco. Essa é a mensagem do Natal. O Natal que estamos prestes a celebrar, o Natal de Jesus Cristo, é o Natal daquele que vem como Deus encarnado habitar conosco, habitar entre nós. É por isso que, às vésperas desta celebração de Natal, nós vamos voltar ao Evangelho e hoje pensar um pouco juntos a respeito do significado deste nome que está acima de todo nome, nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Vamos ler no Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 2, os versículos 21 e 22 e depois 25 e 26. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O nome que está acima de todo nome e pelo qual importa que sejamos salvos é Jesus Cristo, o Senhor. Quando nós lemos os Evangelhos, logo nós percebemos que este nome, Jesus, foi dado ao Senhor por uma ordem expressa do próprio Deus. Foi ele, e nessa narrativa que acabamos de ler aqui, através do anjo, que disse a José que o nome daquele menino deveria ser Jesus. Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué e significa o Senhor salva. Mas na continuação aqui do texto que lemos, o outro nome aparece, o complemento do nome, digamos assim, porque este Jesus, embora houvesse muitos outros Jesus naquela época, embora houvesse muitas outras pessoas com o nome Jesus naquela época, este menino era o Cristo de Deus. E é por isso que o Simeão é mencionado aqui no texto. O justo e piedoso Simeão, homem temente a Deus. E o Espírito Santo havia lhe revelado que ele não morreria sem ver o Cristo. Ele não morreria sem ver a promessa do envio do Cristo se cumprindo. Cristo é a forma grega da palavra Messias, que significa ungido. Então, Simeão havia recebido uma promessa de que ele não morreria sem ver o nascimento do ungido do Senhor, o cumprimento dessa promessa lá do Antigo Testamento, de que o Senhor enviaria o seu ungido para resgatar o seu povo. Portanto, este nome que está acima de todo nome, ele por um lado revela a historicidade de Jesus e a divindade do Cristo, digamos assim. Ele revela que o Deus encarnado entrou na história. O Deus encarnado não apenas governa a história, mas ele, num determinado momento estabelecido por ele mesmo, ele entra na história, começa a fazer parte como personagem e aqui principal dessa história. Porque havia uma necessidade. As pessoas precisavam ser salvas. Jesus significa
o Senhor salva. E o Senhor salva as pessoas do pecado e da morte. E como é que como é que Deus salva as pessoas do pecado e da morte? Ele faz isso através do Cristo, do seu ungido. Jesus Cristo é o Senhor porque Ele é Deus salvando. Ele é Deus vindo cumprir a sua promessa de resgatar as pessoas das garras do pecado e da morte. No dia do nascimento de Jesus, seja ele qual for no calendário, naquele dia cumpriu-se a promessa de que Deus não havia abandonado as pessoas que pecaram à sua própria sorte. Todos pecaram, mas ninguém foi abandonado por Deus. Na eternidade, antes da criação do mundo, Deus já havia estabelecido pela sua sabedoria e soberania que ele entraria na história através do seu ungido. Que o Cristo eterno de Deus se encarnaria e habitaria entre nós. A mensagem do Natal é a mensagem de que Deus fala e cumpre a sua promessa. A mensagem do Natal é a mensagem de que Deus mesmo se faz participante da história. É a mensagem daquele que vem até nós ainda quando nós estávamos distante dele por causa do pecado. E ao assumir a condição humana, ao assumir a condição de servo, Deus não apenas assume aquilo que lhe é diferente, mas aquilo que lhe é contrário. Como Deus soberano e criador de todas as coisas, ele se limita na encarnação à fragilidade de um bebê, às fragilidades humanas, embora conservando-se sem pecado. Deus entra na história para salvar as pessoas do pecado e da morte através do seu ungido, através de Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus. A mensagem do Natal é uma mensagem de amor, de um amor encarnado, de um amor que fala e que faz, de um amor que acolhe e que perdoa, que resgata e que transforma. Porque lá na Páscoa nós vamos aprender que o sangue deste Filho de Deus que se encarnou, derramado na cruz do Calvário, purifica todos aqueles que creem de todos os seus pecados. É um amor que entrega a si mesmo, que se doa totalmente ao outro. A mensagem do Natal, portanto, é a mensagem de um nome, o nome que está acima de todo nome. Nome sobre todo nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo qual importa que sejamos salvos. Às vésperas de mais uma celebração de Natal, a Igreja precisa continuar proclamando que o Natal é de Jesus Cristo, que o Natal significa uma pessoa, que o Natal remete a uma pessoa. O Natal aponta para Jesus Cristo, aquele que tem o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que esta certeza permaneça enraizada em nosso coração e que a nossa vida, que os nossos lábios proclamem que Jesus Cristo é o único caminho,
a única verdade e a única fonte de vida eterna. Para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Um abraço a todos. Amém.